Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Vamos hoje dar sequência para finalizarmos a lição sobre a biografia de Elias, a vida de Elias, o profeta Elias. Vamos finalizar. Na próxima aula nós estaremos estudando sobre Eliseu. Vamos estudar sobre Eliseu na próxima aula. Então, meus irmãos, vamos nos dedicar aqui à biografia de Elias. Deus preservou a vida de Elias. Deus preservou a vida de Elias. Deus cuida da nossa vida. Deus cuida de nós, meus irmãos. E isto não é maravilhoso? Deus cuida de nós. Nós vivemos hoje tempo de incertezas, tempo de dúvidas e de muita preocupação. Temos muita preocupação hoje, porque nós sabemos, irmãos, que os governos do mundo estão se posicionando para encontrar respostas para a crise que está vindo depois desta crise sanitária, ou seja, é uma crise dentro de outra crise. Então, muitas pessoas estão preocupadas, algumas estão estocando alimentos, outras estão até comprando bunkers. Quem tem dinheiro compra bunkers. Bunker é uma estrutura subterrânea para se morar, para se habitar, revestida com paredes de aço inoxidável, de concreto e de armação de estrutura metálica, para se proteger caso aconteça aí um colapso nuclear, aconteça guerras, enfim. Então, muitos estão se precavendo nos Estados Unidos, São Paulo, na Rússia, em Israel. Israel é o país que mais tem bunkers, né? Mas, amados irmãos, nós que trabalhamos de dia para comer de noite, o que nós poderíamos fazer? Por exemplo, se Acabe, com todo o seu potencial militar, com todo o seu exército, mas só o próprio sacerdócio de Acabe se insurgisse contra a vida de Elias, Elias era sozinho. Se juntassem os falsos profetas de Acabe e os falsos profetas de Jezabel, já dariam conta de Elias. Elias não seria nada. A própria fome mesmo, a própria inanição, a falta de alimento já mata o ser humano. Por isso que Elias não tinha com quem contar, sozinho. Vocês acham que se alguém soubesse que era ele o perturbador de Israel, daria pousada, daria guarida para ele, daria refúgio? Não daria, com medo de Acabe, com medo de retaliações, de represálias. Então Elias foi obrigado a confiar em Deus, obrigado. Nós podemos economizar, guardar dinheiro, regrar nossos gastos, enfim, tomar algumas medidas necessárias e até louváveis, algumas medidas de endurecimento, de enrijecimento nos costumes, né? Nós podemos. Mas, irmãos, se Deus não nos guardar, não adianta fazer nada disso, não adianta estudar sobre sobrevivencialismo, estudar sobre práticas de guerrilha. Olha, irmão, se Deus não guardar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dependemos da misericórdia de Deus. Além do mais, o sedentarismo que se estendeu pelo mundo nos últimos 70 anos, esse sedentarismo, a nossa vida urbana, nos tornou pessoas frágeis, pessoas licenciosas, preguiçosas, que não conseguem exercer uma atividade de subsistência separada já desse sistema de colocar tudo na mesa, à disposição, para a gente comprar com facilidade. Então, é muito difícil, muito difícil. Seria mais ou menos igual a gente voltar
ao tempo primitivo, voltar ao tempo de andar por aí plantando e colhendo numa economia altamente primitiva. Então, irmãos, nós temos que depender de Deus mesmo. Elias viveu a providência divina. Seria até uma ironia dizer a alguém que seria sustentado primeiramente por corvos e depois por uma viúva em situação de miséria. Porém, no caso de Elias, sabia-se que ele estava numa constante situação de total dependência do Senhor. Ele dependeu de Deus, totalmente. Dependeu de Deus. Quando Elias disse ao rei que não choveria, não havia sinais visíveis de chuva. Porém, Elias perseverou prostrado em oração, até que apareceu uma pequena nuvem. Diga-se aqui, rapidamente, do tamanho da mão de um homem, que sinalizou ao profeta que o milagre se aproximava. Elias disse que não choveria enquanto a palavra dele não fosse dada nesse sentido. A palavra dele, ele disse a minha palavra. Mas será que a palavra de Elias, por si só, desprovida do poder de Deus e isolada do poder de Deus, teria algum poder? Seria mais ou menos igual a gente atribuir a Elias poderes de bruxos. Não, mas a palavra dele mesmo não seria nada se não fosse o poder de Deus. Deus respaldou a palavra dele. É a mesma coisa de nós, como o apóstolo Paulo diz, ora falamos, ora profetizamos. Se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, então o que nós dissermos não será uma verbalização vazia, ociosa ou orgulhosa da nossa parte, mas será sim a vontade de Deus expressa através das nossas palavras. Então o que nós dissermos, Deus confirmará pelo seu poder, não pelo nosso poder. Não existe uma técnica, não existe uma prática, não existe algum meio para nós realizarmos as coisas somente pela nossa palavra. Existe até um estudo aí supersticioso, vazio e enganoso, que preconiza o poder das palavras. Eles dizem, a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Seria mais ou menos igual nós acreditarmos que existe de fato um poder na palavra abracadabra. Por exemplo, se você proferir uma palavra, um tipo de palavra, essa palavra consegue fazer coisas extraordinárias. Uma palavra consegue abrir o mar, uma palavra consegue fechar o mar, uma palavra abre o corpo, outra palavra fecha o corpo. Olha, meus irmãos, sem a vontade de Deus nada acontece, nada. Elias não tinha mais poder do que Deus, né? Muitos interpretam esse fato de forma errada, como se a palavra de Elias ou de qualquer profeta por si só fosse poderosa. Porém, o que aconteceu no caso é que quando Elias disse, segundo a minha palavra, na verdade, conforme a palavra do Senhor através do profeta. O único poder que a palavra humana tem é de causar problemas, ferir pessoas, denegrir reputação. Por isso o crente deve vigiar e refrear a sua língua. Tiago 1,19 diz isso. Nenhum ser humano tem poder para determinar ou declarar a sua vitória. Por exemplo, eu determino, eu declaro, né? Nós declaramos simplesmente fazendo uso da palavra uma notificação, mas essa notificação não tem poder em si próprio. Não tem poder em si próprio. Nenhum ser humano tem poder para declarar a sua vitória ou determinar a sua própria vitória. É Deus quem determina isso, é Deus quem declara isso. Se não for por ordem divina, o que aconteceu no caso do profeta Elias. Elias, além de ser um profeta fiel, que levava a exortação do Senhor a quem fosse necessário, desafiando até mesmo reis, fez prova do poder de Deus. Ao pedir fogo do céu, deu uma lição para o povo de Israel, que estava dividido entre o Deus verdadeiro e os demônios, deixando o altar quebrado.
O altar de Deus estava quebrado, estava derribado, estava fendido, estava abandonado. O altar de Deus estava profanado pelo abandono. Estava abandonado o altar de Deus, o verdadeiro altar de adoração a Deus. Eu não sei se esse altar é uma referência ao altar de quando Jacó derramou azeite em cima de uma pedra e ali ficou denominado Betel, Betel, casa de Deus, que antes de ser Betel era chamado Luz, mas tudo leva a entender assim. Mas o altar estava profanado, o altar de Deus estava profanado, né? Então, como o altar de Deus estava abandonado, o povo estava, cada um andando segundo o seu coração. Igual no livro de Juízes encontramos que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É igual a teologia de hoje, né? Você escuta o pastor Milton prega uma coisa, você vai no Facebook de outros, prega outra, você vai no YouTube, você escuta outra pregação, num canal, você vai no outro canal, outra pregação. É como se um estivesse despregando o outro. Meus irmãos, existe uma verdade. A verdade é uma só. É uma só. E não é que nós temos que escolher uma verdade, ou um ponto de vista, ou aquele que é mais adequado. Por exemplo, se uma teologia é mais liberal, então eu vou me aderir àquele ponto de vista teológico. Outros dizem, não, eu já sou mais conservador, eu vou para uma teologia que seja mais rígida, mais normativa e seja mais inclusiva, né? Que seja mais cativante. Na verdade, irmão, nós não temos que escolher nem direita nem esquerda, nem conservadora nem liberal, nós temos que ser bíblicos. Bíblicos. E sendo bíblicos, aí nós veremos um sinal comprobatório, um sinal corroborador, um sinal de autenticidade. Que sinal é esse? Prodígios e maravilhas. A própria sensação que o Espírito Santo nos fornece que nós estamos no caminho certo. Não é pela emoção, não é também por um senso científico que nós vamos chegar lá, né? Mas é pela palavra, temos que obedecer à palavra. Amém, meus irmãos? Elias, além de ser um profeta fiel que levava a exortação do Senhor a quem fosse necessário, fez prova do poder de Deus, pedindo fogo do céu. Quando ele faz isso, ele dá uma lição para o povo que estava dividido entre o Deus verdadeiro e os demônios. Ou seja, não existe pacto com o Senhor se seus servos servem ao mundo. Vive na idolatria e profana o santo altar do Senhor. Então, quando você ouve falar de profanação, idolatria, conivência com as práticas seculares, meus irmãos, qual que é a finalidade das práticas seculares? Existe, meus irmãos, um costume muito antigo no mundo. Ele adquiriu nome no Império Romano, mas já existia antes disso. Pane et circes, pão e circo. Pão e circo. O que é essa colocação? Pão para alimentar a multidão. É um tipo de estatização, é um tipo de comunismo que nivela todo mundo por baixo, dando pão para as pessoas não morrerem de fome, e as pessoas são sustentadas pelo Estado ou pelo promotor daquela alimentação coletiva, né? Pão e circo. O pão é para matar a fome do povo e o circo, entretenimento. E qual que é a finalidade hoje, por exemplo, do futebol, do videogame, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, do basquetebol, da pornografia? Qual que é a finalidade de tudo isso? Até a própria vaidade. Quando eu digo vaidade, é um culto ao corpo. Culto ao corpo. Por que tem tanta gente se exibindo no Facebook? Tem até uns crentes desviados aí que se exibem no Facebook, exibem a grife de roupa que usa, exibe um corpo malhado se for homem, exibe um corpo cheio de suas curvas e silhuetas se for mulher.
é um culto ao corpo. Qual que é a finalidade disso? É um sistema de circo, um sistema de entretenimento para distrair as pessoas da realidade. Pão e circo. Então esse é o sistema do mundo, esse é o sistema do diabo, esse é o sistema do pecado. Sistema do pecado. E muitos estão aliciados nesse sistema. E é um sistema conveniente, porque o que mais atrai é o caminho estreito ou o caminho largo? É claro que é o largo. Lógico que é mais fácil. Quando você vai, por exemplo, para um destino, você tem a sua origem e você vai para o seu destino. Eu vou te fazer uma pergunta para você ir para o teu destino. Se você vai de avião e você vai de carro, suponhamos que o carro conseguisse atingir a velocidade de 200 km por hora e o avião também fosse no mesmo 200 km por hora. Escuta uma coisa aqui, ó. Se o carro vai a 200 por hora e o avião vai a 200 por hora, qual dos dois chegaria mais rápido? O avião ou o carro? Vamos ser modestos aqui, ainda que o carro atingisse aí 200 km por hora e o avião 180, qual chegaria mais rápido? O avião. Por quê? De acordo com Oscar Niemeyer, o trajeto mais curto entre dois pontos é a linha reta. E o avião, ele percorrerá muito mais linha reta do que um carro, por causa mesmo do formato das pistas. Então, da mesma maneira, um atalho geralmente aparece ser mais convidativo. E o mundo oferece muito atalho. O caminho largo oferece muita facilidade. Por isso que as pessoas escolhem o que é mais fácil, o que é mais conveniente, o que é mais agradável, o que exige menos sacrifício, menos esforço. O ser humano é preguiçoso, é inerte por natureza. O ser humano é mais voltado ao que é fácil. Então, o povo deixou o altar quebrado. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Olha que palavra dura aqui, de Tiago, agora a gente vai entendendo por que Martinho Lutero queria arrancar a epístola de Tiago do cânon sagrado. Vemos por quê, E porque tantos e tantos teólogos abraçam Martinho Lutero como se ele fosse um semideus, Vemos aí. Porque Martinho Lutero era visivelmente um liberalista e preconizava um tipo de graça barata. Infelizmente, ele foi útil, é o chamado pai da cultura alemã. Pedi não recebeis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Tiago 4, 3 até o 5. Deus é santo e odeia o pecado. Os líderes devem agir exortando o povo para reparar o altar. Quiser imaginar que eu estou sendo chato? Estou seguindo a cartilha. Nós temos que reparar nosso altar. Temos que reparar nossa vida espiritual. Reparar. E muitas vezes reparar nossa vida espiritual incorrerá em procedimentos austeros para com nossos costumes e para com nossos usos diários. Deus é santo e odeia o pecado. O Senhor levantou Elias para combater a apostasia da época, que também é abundante atualmente. Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que é cauterização da consciência? É uma sobreposição. Sabe o que é uma sobreposição? Suponhamos que você tem aqui este celular, por exemplo, e você coloca uma camada por cima dele. Suponhamos que você tem uma consciência
de Cristo, das coisas de Deus, e você coloca uma consciência por cima dessa. Você muda. Você já ouviu falar numa fita, que você grava uma fita? Você tem um conteúdo naquela fita e você grava um conteúdo por cima. Consegue imaginar isso? É a mesma coisa. A mesma coisa. Mente cauterizada, né? Mente cauterizada. Quando surgiu João Batista, muitos imaginavam, de forma enganada, que ele seria a reencarnação do profeta Elias. Até muitos usam este fato para tentar justificar a reencarnação. Essa crença é completamente contrária ao ensino das Escrituras, porque o Senhor Jesus deixa bem claro na parábola do rico e Lázaro que ninguém que está no paraíso pode voltar para a terra. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão lhes disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. João Batista foi um profeta cheio do Espírito Santo, um homem completamente desapegado dos bens materiais, João Batista. E por ser impelido pelo mover de Deus, tinha características muito parecidas com Elias. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo na vida de João Batista era parecida, era similar à de Elias. E eles tinham um estilo de vida simples, muito parecido. Mas tinham espíritos diferentes. Como homem, né? Temos o espírito do homem, tem o Espírito Santo, que se estabelece nesta plataforma chamada espírito humano. Mas cada um tinha seu espírito, cada um tinha seu corpo, cada um tinha sua alma. É diferente, sem confusão nenhuma. Eles tinham missões diferentes e eram pessoas diferentes também. O anjo avisou Zacarias, pai de João Batista, que a virtude e ousadia que envolveria o seu filho lembraria a do profeta Elias. Olha o que diz Lucas 1:17. Irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa seria a finalidade e o trabalho, a missão de João Batista. Converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Assim como Elias pregou com autoridade e era um homem de virtudes, virtuoso e desapegado das coisas terrenas, da mesma forma João Batista era. Mas não houve reencarnação, que é uma doutrina de demônios, que nega a importância do sacrifício de Jesus. Por que nega? Como assim nega o sacrifício de Cristo? Porque se as pessoas fossem capazes de se depurar, de se purificar através da reencarnação, Jesus morreu em vão. Jesus morreu em vão. Depois da reencarnação, as pessoas reencarnarão num corpo melhor, num comportamento melhor, né? Então, Jesus morreu por quê? Morreu à toa, morreu de balde. Então é uma doutrina de demônios. Após desafiar os profetas de Baal, Elias teve força para mandar matá-los. Após desafiar os profetas de Baal, Elias teve força para mandar matá-los. Orar prostrado pedindo a chuva e correr perante o carro de Acabe, em velocidade compatível dos cavalos que puxavam o transporte do rei. Ou seja, até ali ele demonstrava todo o vigor, porém, logo após receber a ameaça de Jezabel, o profeta temeu pela sua própria vida. Que luta, hein? Elias teve seu espírito tão abatido que chegou a pedir o quê? A morte. Nesse momento fica claro o sentido da palavra de Tiago, quando Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um ser sobrenatural.
era uma pessoa que tinha fraqueza e tristeza. Tanto Elias até João Batista também era uma pessoa natural. Jesus, para nascer, não precisou do concurso de gametas, né, do masculino e feminino. Somente precisou do útero de Maria, sua mãe, mas não precisou do seu pai. Agora, João Batista precisou de pai e mãe. Seus pais, sendo Isabel e Zacarias, eram seres humanos. Portanto, João Batista estaria incluído aí facilmente na proposição de Salmo 51, e verso 5. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Não que seus pais fossem adúlteros, né? Respeitando aqui a idoneidade sacerdotal de Zacarias, seu pai. Todavia, estamos falando aqui da natureza pecaminosa inerente a todo ser humano, já desde o seu nascimento, né? Muitos crentes acham que um crente não pode passar por angústia, por enfermidades e até por depressão, por tristeza. Eu digo aos irmãos que eu reconciliei com Deus por causa da depressão. Eu estava com depressão profunda. Eu já falei para os irmãos aqui que eu tomava cloridrato de amitriptilina, chegava a deixar a língua amortecida. Tomei Zoloft, um medicamento que tinha faixa preta, Deus que me perdoe. Então, são coisas que acontecem em nossa vida, né? Que a gente quer e deseja que seja como uma página virada. Meu Deus. Mas essa história mostra que todos estão sujeitos às mesmas lutas, tanto o crente quanto o ímpio. Porém, no caso de um servo fiel como Elias, o próprio Deus busca e restaura o seu ânimo através da palavra. O apóstolo Paulo disse que os que fazem a obra de Deus passam por muitas tribulações. Veja aqui 2 Coríntios 4 e 7 até o 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém, irmãos? Note que Elias estava escondido numa caverna, muito angustiado e magoado. Parecia que tudo que ele tinha feito tinha sido em vão, que ele estava sozinho e que o mal sempre prevaleceria. E que a história dele nunca mudaria. Seria sempre uma luta sem fim, é o que ele pensava. Sozinho contra os demônios a que Jezabel invocava. Jezabel era endemoniada, irmãos. Vaidosa que só ela. E tinha lá suas práticas de invocação de demônios, né? Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e adorava Baal. Baal é um demônio. Legitimamente um demônio. E o demônio na vida dela que tinha esse potencial assustador, né? Então, era difícil, né, irmãos? Era difícil a situação. Porém, o Senhor se revelava a Elias através da palavra, numa voz mansa e delicada, e explicara ao profeta que ainda existiam centenas de pessoas que não se dobraram diante da dominação de Satanás, do pecado, da idolatria e da profanação do altar santo de Deus. Elias começou ali a sentir-se sozinho, solitário. Uma das sensações de depressão é essa: solidão, angústia, tristeza, recolhimento. A pessoa se recolhe porque ela acredita que nada mais vai dar certo, que nada mais vai funcionar, né? Que acabou. Um dos sintomas de depressão, um dos sintomas naturais de depressão. E ele sentia isso, sentia-se sozinho. Mas Deus falou: não, Elias, você não está sozinho, você pensa que está sozinho. Você fugiu antes de você contemplar. Quanta gente boa ainda existe em Israel. Tem 7.000 que está sendo sustentado à base de pão e água por Obadias.
Você não sabe, né? Você não sabe. O Senhor também mostra para Elias a necessidade de deixar um legado, uma continuidade à obra que ele tinha começado. Um trabalho profético que não poderia finalizar daquela forma. Muitas vezes nós pensamos que tudo que nós fizemos na vida vai se acabar sem significância nenhuma. E nós não veremos resultado nenhum. Mais à frente Deus nos mostra que não é desse jeito. Quando nós contemplamos e enxergamos somente confusão, frustração, nós precisamos abrir os olhos espirituais, que existe um Deus cuidando da história, cuidando das nossas vidas e pronto para nos ajudar e nos abençoar. Eliseu foi escolhido neste momento terrível que havia se iniciado principalmente por meio de Elias, né? Eliseu continuaria essa obra. Haveria uma nova geração de profetas com unção dobrada do Espírito Santo. Oh, glória! Eu fico imaginando, meus irmãos, as duas testemunhas do Apocalipse, né? Eu fico imaginando de forma literal. Existem interpretações alegóricas sobre o que poderia ser as duas testemunhas, né? Mas eu fico imaginando, e nós podemos fazer isso. A Bíblia Sagrada não é um livro que fecha a nossa imaginação, pelo contrário. A própria leitura, ela aguça nosso espírito criativo e imaginativo muito mais que as figuras. A leitura. Por que o mundo hoje é um mundo cheio de ícones, cheio de simbologia, cheio de figuras? Porque as figuras trazem preguiça. E a Bíblia Sagrada, ela não tem nenhuma imagem de Deus. Em momento nenhum Deus foi expresso por ícone, por figura, porque um ícone, uma figura, limita, né? É mais ou menos igual à prostituição, à pornografia e à sensualidade. O que tem de crente por aí que anda quase pelado, isso é uma falta de vergonha na cara, legítima, expressa. O que tem de pessoas exibindo o corpo, por exemplo, cantores, cantoras, né? Tudo isso é para atiçar não só a libertinagem, mas o próprio emburrecimento coletivo. Por quê? Uma vida abençoada, próspera, se dá através de um casamento casto, de um casamento cheio de pudor. E tudo isso, nós falamos aqui relacionado ao casamento, a forma da pessoa se portar. Uma mulher ou um homem que anda se exibindo, já deixa a pessoa, já estimula um senso preguiçoso, inclinado à sexualidade, né? E tira todo aquele valor, aquela riqueza que a discrição proporciona. Por exemplo, se um rapaz ou uma moça, ele anda todo à mostra, se exibindo, se amostrando, o casamento vai durar muito pouco, porque a pessoa já sabe como é o corpo, já sabe como é as curvas, já sabe como é, enfim, já consegue divisar ali, olhando, só de ver já sabe, essa moça ela é assim, 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 esse rapaz é assim, 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 perde a graça. Quando casa, não tem graça nenhuma mais, já conhece, alguns já amassaram, já beijaram, já fizeram tudo que tinha que fazer. Quando casa, não tem graça nenhuma mais, né? Assim também, meus irmãos, são os ícones, as figuras, elas se apresentam para, eu diria, viciar a inteligência. E essa prática é muito antiga. Existiam as figuras pictográficas no Egito, que era diferente do alfabeto fenício. O alfabeto fenício, enquanto ele aguçava um espírito especulativo, de imaginação, essas figuras já expunham abertamente todo um conteúdo cultural. Então a Bíblia Sagrada é escrita. Deus não se manifestou através de figuras. Deus preferiu se manifestar através da palavra. A palavra.
né? A palavra. Tem muita gente que entende, eu aprendo melhor através de vídeo. Eu aprendo melhor através do que eu vejo. Eis aí a preguiça do saber, né? Nós precisamos ler mais do que ficar ali bitolados no que a gente enxerga. Tanto que os grandes milagres que Deus opera não é através do que a gente vê, mas do que a gente sente, do que a gente crê no nosso coração, né? Então a visão é importante, com certeza, mas a forma como o nosso cérebro processa as figuras é muito mais preguiçosa do que quando ele processa através da leitura. Então nós podemos imaginar, né? Podemos fazer aqui uma conjectura da forma como Deus usou, da forma como Deus se manifestou através de Eliseu e de Elias, grandes homens de Deus. O jugo desigual, a maldição de Jezabel, o espírito da falsa profecia. O jugo desigual. O Senhor havia falado desde o início para o povo de Israel não se misturar aos povos estranhos, para que o legado espiritual não fosse perdido. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. É a promessa que Deus tem, hein? Pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, casamentos, né? E vós a elas entrardes, sexualidade, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoite a vossas ilhargas e espinha aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, não se misture com os povos. Deus lança em rosto no livro de Oséias o pecado de miscigenação, de mistura de Efraim. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. É claro, irmãos, vivemos num país misturado, né? Eu tenho sangue alemão, sangue africano, de índio, de holandês, né? Tem muita mistura no meu sangue. Então a gente entende muito hoje como preconceito, como racismo, como xenofobia, enfim. O Brasil como o americano diz, melting pot, é um pote de misturas. Mas o Senhor e estabelece para o povo de Israel, não se misture com os povos. Se separe. A palavra gueto do hebraico é uma palavra get. Get do hebraico significa divórcio, significa separação, significa segregação. E o povo de Israel sempre foi segregado, sempre foi separado. Se alguém tem dúvida disso, basta ir na Suécia, basta ir em Bruxelas, na Bélgica, na região da Antuérpia. São os guetos judaicos. Tem gente que entende, coitado do judeu mora no gueto, separado, coitado de nós. Coitado é de nós. Essa ideologia de gueto, de separação e segregação é muito antiga. Lembra lá da terra de Gósen? O povo de Israel vivia lá. O Egito inteiro perecendo. Coitadinho do judeu lá no gueto, coitadinho nada. As pragas destruindo o Egito e o povo judeu lá. Da mesma forma, irmãos, ainda que alguns entendam que eu queira aqui difundir uma doutrina separatista, é a Bíblia que fala que nós não devemos ter comunhão com as trevas, porque nós somos luz. Somos luz. E como luz, meus irmãos, nós precisamos nos manifestar como tais. Não podemos nos deixar influenciar pelas trevas. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos que vigiar muito para não nos misturarmos com as trevas, com o pecado. E às vezes, irmãos, existem crentes que são mundanos, libertinos, depravados, devassos, que são piores em termos relacionais, são piores que os ímpios, que os mundanos.
Às vezes nós nos relacionando com mundanos, nós logramos êxito muito maior do que com certos tipos de crentes. Crentes que não professam a mesma doutrina, que não amam a Deus, que não têm comunhão com o Espírito Santo, que só falam na gíria, que só falam de futebol, só falam de política. Deus o livre, irmãos. Tem que se afastar mesmo. Se afastar. O crente não pode ser achado na roda dos escarnecedores, quanto menos se casar com ímpios. Durante o Antigo Testamento, o Senhor alerta seus filhos para que não se ajuntem aos que têm a mesma fé, aos que não têm a mesma fé. Porém, muitos crentes acham que serão exceção, tomando um jugo desigual como Acabe, né? Acabe casou com Jezabel. Jezabel não era da tribo de Israel. Apesar de Acabe ser desviado, né? Fazer parte da geração ali de Jeroboão, filho de Nebate. Mas sempre dá para piorar, né? Sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. Então você que é jovem vai se casar, pensa bem, hein? Pensa bem. Você, irmã, criada aí, cuidada pelo seu pai, pela sua mãe, de repente você casa aí com um indivíduo aí, profano, mulherengo, bandido, preguiçoso, negligente, pois você vai ter que aguentar o bafo dele o resto da tua vida. Ou você, meu irmão, caso com uma mulher aí mundana, sabe, daquelas que usa minissaia na igreja, roupa decotada, vaidosa, você vai ganhar aí 1 ou 2 salários por mês, aí ela vai gastar pintura aí, vai gastar tudo no salão de embelezamento aí, usando aquele salto alto, andando por aí, exibindo o corpo por aí, chamando a atenção, e você fica lá, o coitado, carregando a bolsa dela e a Bíblia dela, para cima e para baixo lá. Isso ainda se vocês forem para a igreja, depois de casar. Então você pensa bem no teu casamento, rapaz. Pensa bem onde você vai amarrar teus jumentos aí, hein? E você também, minha irmã, cuidado. Pensa bem, só porque ele é bonitão, bombadão, faz academia, né? Ah, ele é bonitão, tem o cabelo arrepiado para cima, parecendo sertanejo universitário. Vai lá, vai casar com ele. Ah, pastor, eu vou fazer o quê? Eu vou casar com um ímpio, então? Vou casar com um mundano? Tem uns que pensam que jugo desigual é só casar com um mundano, né? Um cristão casar com um adventista, por exemplo, com um testemunho de Jeová, ou casar com, sei lá, algum que professa uma outra forma de interpretar a Bíblia. Né? Eu não vou ser isento aqui não, eu estou manifestando exatamente do jeito que nós temos aprendido e vivido. Tem que ter cuidado sim, tem que alertar os jovens. Hoje, meus irmãos, para você entrar dentro de um outro ministério, de uma outra ideologia pseudo-cristã, só um clique. É só um clique, é só uma dedada no touchscreen do celular aí, você já está lá, dentro de outra religião. Cuidado. Cuidado. Durante o Antigo Testamento inteiro, o Senhor alerta seus filhos que não se ajuntem aos que não têm a mesma fé. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fosse ainda pouco andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi, e serviu Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo. De modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Irmãos, tão grande é a maldição das práticas trazidas por ímpios para o casamento, que após Deus ter convertido a maldição de Balaão em bênção, esse mesmo Balaão, bandido, existem pastores bandidos por aí, dizem que não tem nada a ver a compreensão de jugo desigual. Os coitados atropelam, dão cada tratorada na Bíblia, irmãos, que chega a dar até uma vergonha, às vezes dá até um desânimo, sabe? Dá até uma tristeza. Misericórdia. Cada tratorada que só Deus para guardar e ter misericórdia de nós. Olha, não tem nada a ver não, isso aí não tem problema nenhum não. Pode cada um se casar do jeito que quiser, casa com quem quiser. Esse dia atrás tinha um pastor, falou para mim assim, pastor, eu vou casar de novo aí, que Deus preparou o meu casamento, né? Vou casar aí. Oh, que benção, hein? Eu vou me casar com a minha mulher aí, que Deus preparou.
Falei assim, o senhor é viúvo? Falei, não. Mas a tua primeira esposa é viva? Sim. Aquela endemoniada. Eu falei assim, tá, mas o senhor não pode casar? Ele falou, claro que eu posso. Primeiro casamento meu, eu casei na macumba. A Bíblia diz, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, aquele meu primeiro casamento já era. Ele é anulado automaticamente pela minha nova forma de contemplar as coisas. Olha, irmãos, é cada coisa que... Cada interpretação do Satanás. É por isso que eu entendo, irmãos. Por isso que eu entendo. Por isso que eu dou razão ao saudoso missionário Davi Miranda. É cada misturança, né? Cada misturança que daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco todo mundo quer pensar igual todo mundo do mundo pensa, né? É perigoso, perigoso demais. Olha o que aconteceu no casamento de Acabe. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, e foi e serviu Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. E também Acabe fez um ídolo, né? Acabe. Agora falando de Balaão, ele tentou um artifício para fazer os servos de Deus tropeçarem e se achegarem às mulheres midianitas, pois isso traria fraqueza espiritual, falta da presença de Deus e derrota nas batalhas. Isso aqui é um método muito conhecido, o método da sabotagem. Você sabe aí, dizem que a música, né, é um lixo, né, um lixo, eles chamam esse lixo de F-U-N-K, funk, né? O funk é uma, como que eu vou dizer? O funk é uma sabotagem, é um método de sabotagem, para sabotar, para emburrecer o povo, através da sexualidade. Foi a mesma coisa que Balaão introduziu. Da mesma maneira, é o mundanismo e a sensualidade introduzida dentro das igrejas. É um método de sabotagem para enfraquecer os crentes e também para desacreditar as verdades estabelecidas, para assim chancelar a desordem, o estabelecimento do caos ideal, do caos ideológico, do caos comportamental. Então são métodos subversivos. Os homens que se contaminaram com as midianitas em Baal-Peor foram mortos. E a midianita que estava morando com o israelita foi atravessada por uma flecha, juntamente com o companheiro, para que cessasse a ira de Deus sobre seu povo. E Balaão foi morto à espada. Eu acho é pouco. Tá certo mesmo, tem que ter gente zelosa. Tem que ter gente corajosa no meio do povo de Deus, que tenha coragem de se posicionar. O crente deve ser luz do mundo. Não pode ser uma só carne com alguém que não serve a Deus. Muitos casam-se sem a direção de Deus ou sem conhecer a outra pessoa, de forma precipitada, e depois querem se separar, sob a alegação de que o casamento não foi de Deus. Porém, a palavra é bem clara contra o casamento com julgo desigual. 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus! Não obstante, havendo sido realizado o casamento, o crente não deve se separar. Havendo separação, o crente jamais deverá casar novamente, a menos que o cônjuge faleça. Você entendeu, irmão? Você casou com o teu marido? É até que a morte o separe. Você casou com a tua esposa, irmão? Até que a morte o separe. Está casado segunda, terceira vez, você está em adultério. Não gostou? Herodes também não gostou do que João Batista falou. Mas a verdade é essa, nem que doa. Passa o mertiolate que passa. Depois do almoço você esquece isso que eu falei aí. Mas a verdade é essa, está na Bíblia, está na palavra. Está na palavra.
Marcos 10, 2 ao 12. Não se pode casar novamente a menos que o cônjuge faleça. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Acabe foi um péssimo rei, tendo recebido a maldição de que nem ele, nem qualquer dos seus descendentes seriam sepultados após a morte, porque a sua mulher o incitava a ser ímpio, cruel, profano e idólatra. Ele era dominado por Jezabel, que era perversa, provavelmente o pior exemplo feminino mencionado na Bíblia. O pior exemplo. Pior exemplo. O pior exemplo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? É o Acabe que diz que é o Elias que é o inimigo dele. Às vezes você quer pregar a verdade, quer falar a verdade, quer ensinar. Alguns crentes rebeldes, mundanos, profanos, ele diz que você que é inimigo. Você que é o perseguidor, você que é o intolerante, né? Será? Me achaste inimigo meu? E ele disse: te achei, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti. Agora é Deus falando. Arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, tanto escravo como livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações seguindo ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. O espírito da falsa profecia. Ai, ai, ai. Josafá foi com Acabe a uma guerra. Porém, sendo temente a Deus, pediu que consultasse a palavra do Senhor. Acabe, que era ímpio e profano, tinha reunido 400 profetas que falaram palavra falsa de vitória. Tem gente que tem um prazer, né, de ouvir palavras de falso profeta, talvez porque o falso profeta faça dar risada, o falso profeta concorde com a vaidade, com os costumes mundanos, pagãos, né? Josafá sabia que aquela não era a palavra de Deus e rejeitou aquela palavra, pedindo audiência com um profeta que fosse de Deus, Micaías. Acabe nem mesmo se envergonhou de dizer que odiava o profeta fiel, porque recebia exortações e repreensões dele. Muitos crentes não acreditam mais em profecias. Outros fazem pior. Apenas levam em conta revelações de acordo com as suas vontades e interesse. Falando de Micaías, ele foi um profeta contemporâneo de Elias, extremamente fiel. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha o que Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso é o que eu vou falar. Ai, 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 hein? Micaías explicou, em respeito ao rei Josafá, que era um crente verdadeiro e que havia saído um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, a fim de que este fosse à guerra e morresse. Veja o que acontece com quem não tem um coração sincero e submisso à palavra de Deus. Deus permite que seja enviada a falsa profecia. Note também como que o profeta deve ser cuidadoso e fiel à palavra do Senhor. A palavra de Deus revelada a Micaías se cumpriu e o rei Acabe morreu naquela batalha. O caráter cristão de Elias. Elias demonstrou por meio de seu exemplo de vida várias virtudes que o cristão deve ter. Por exemplo, obediência, submissão, fé, dependência de Deus e oração. O homem de Deus marcou a história de sua época com a sua coragem,
enfrentou reis e capitães, e a sua submissão era notável. O profeta estava sempre disposto a obedecer ao Senhor. Elias deixou diversos exemplos. Dentre eles podemos destacar dois: fé inabalável e oração constante. Quando surgirem as dificuldades da vida, o cristão deve sempre se colocar na dependência de Deus, ouvindo a sua voz e comunicar-se com o Senhor em oração. A oração de Elias na caverna mostra que a conversa do crente com o seu Deus deve ser sincera. O profeta confessou que estava magoado com o que acontecia, porém a palavra de Deus o animou. Elias era sincero com Deus, temos que ser também. Aspecto doutrinário da história: o crente também passa lutas, assim como Elias. Fica enfermo, como Elias. Sofre tristeza e até depressão. O Senhor busca e vai ao encontro dos seus servos fiéis. Deus levanta servos fiéis em tempo de apostasia. E aquele que perseverar resistindo contra o pecado será arrebatado nos ares para estar sempre com o Senhor, igual aconteceu com Elias. A obra de Deus é feita de forma contínua. Quando um profeta é recolhido, o Senhor unge outro com porção dobrada do Espírito Santo. Quem tem fé e é fiel à palavra do Senhor, ora e o céu se fecha. Cai fogo no altar, venta e vem tempestade. O altar deve estar consertado e santificado para que haja a operação divina. As exortações e profecias não devem ser desprezadas. 1 Tessalonicenses 5 e 20. Curiosidade: quais eram as características físicas iguais entre João Batista e Elias? Os dois se vestiam de pelo com um cinto de couro. Qual é o versículo bíblico que relata a respeito dos 850 profetas seguidores de Jezabel? 1 Reis 18 e 19. Marque a alternativa correta. Elias encontrou o sucessor Eliseu e lançou sua vara, é isso? Sua túnica, sua funda ou sua capa? Sua capa. Deus abençoe a todos, povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. Deus abençoe a todos. Às 15 horas estaremos aqui novamente. E domingo que vem estaremos estudando nesse mesmo horário, 11 da manhã, sobre Eliseu, oração da fé. Senhor meu Deus, abençoa teu povo, guarda, livra, cubra com teu sangue, dai saúde, dai vitória, dai o livramento, venha proteger a todos, Senhor, dai vitória, saúde, graça, resistência contra o sistema pecaminoso de Satanás que envolve a terra. Nos dai, Senhor, a tua graça tremenda e maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Hoje às 22h30, presença do pastor Levi Muniz, da Sede Mundial, orando a nosso favor. Deus abençoe, vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Em Curitiba, meio-dia.